Gênesis 4. Nesta noite nós iremos olhar do verso 17 até o verso 32 do capítulo 5, mas nós não vamos ler todos esses versos agora não. Nós vamos ler à medida em que nós vamos avançando. Então, Gênesis capítulo 4, do verso 17 até o verso 32, até o capítulo 5, verso 32. Mas a leitura nós iremos fazer à medida em que nós avançamos. Vamos orar a Deus? Deus, nós estamos diante da Tua palavra novamente. Todos os domingos, ó Deus, nós nos reunimos como igreja para adorar o Teu nome e para ouvir a Tua voz. Este é um momento pactual em que o Senhor marcou de estar com o Teu povo de modo especial, recebendo a adoração deles e nutrindo a nossa vida, ó Deus, através da própria palavra do Senhor. Por isso, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que neste momento a Tua voz seja ouvida. Oramos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós iremos olhar sobre o seguinte tema: as duas linhagens. As duas linhagens. O mundo gosta de fazer divisão, gosta de dividir a humanidade por diversas coisas. Infelizmente, boa parte disso é resultado do pecado, mostra o preconceito do coração humano, mostra as preferências. Lamentavelmente, a sociedade muitas vezes divide as pessoas pela renda social, em alguns lugares, infelizmente, pela cor da pele. E todas essas coisas são divisões artificiais, inclusive erradas, mas há uma divisão de fato na sociedade. Há algo que separa a sociedade. Jesus falou disso. Jesus disse que aquele que não era por ele, era contra ele. Aquele que não ajuntava com Cristo, estava de certa forma espalhando. Então há uma divisão sim da humanidade. A divisão daqueles que são filhos de Deus, com aqueles que são apenas criaturas de Deus. Neste texto, ainda lá no tempo bem antigo, ainda nos primeiros filhos de Adão e Eva, essa divisão vai ser claramente apresentada. Nós vimos domingo passado que Adão e Eva, fora do jardim, expulsos, eles tiveram filhos, a graça de ter filhos. Tiveram vários filhos, mas a Bíblia chama atenção para dois deles no primeiro momento, chamado Caim e Abel. E Caim comete algo terrível. Caim, em vez de adorar a Deus, Caim faz uma adoração de qualquer jeito, e Deus o rejeita. E Caim então coloca um ódio no coração contra o irmão, contra Abel, que havia sido recebido por Deus com uma adoração baseada na fé. Caim mata Abel, e Caim então recebe as duras consequências de Deus. Hoje nós vamos ver como que a linhagem de Caim se desenvolveu. Caim casou, Caim teve filhos, e Caim foi viver a sua vida e formar um povo, que é a descendência da serpente, infelizmente. Deus concedeu mais filhos a Adão e Eva, e um deles é Sete. E o texto vai trazer para nós, a partir do capítulo 5, a linhagem de Sete. Essa linhagem é a linhagem que busca Deus. Então é isso que eu quero olhar com você, sobre essas duas linhagens. A linhagem de Caim é a linhagem da serpente. A segunda lição é a linhagem da mulher, ou a linhagem de Sete é a linhagem da mulher. Olha então a primeira linhagem apresentada aqui. Olha essa linhagem de Caim. Olha comigo a partir do verso 17 até o verso 24. Diz assim: E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro.
A irmã de Tubal, Caim, foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Arde e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então essa é a descrição da linhagem de Caim. Irmãos, havia uma guerra que tinha sido anunciada por Deus, diante de Adão e Eva, sobre a serpente. Deus tinha dito para a serpente que haveria uma inimizade entre ela e a descendência da mulher. Se de um lado a serpente havia enganado Eva, mas Eva daria à luz a filhos, e haveria uma batalha de 2 linhagens. Isso agora fica claro para nós no texto de Gênesis, quando é apresentado então essas 2 linhagens. A linhagem de Caim é a linhagem da serpente, enquanto que a linhagem de Sete será a linhagem da mulher, a linhagem que vai trazer o descendente que vai esmagar a cabeça desta serpente. E o que nós aprendemos dessa linhagem de Caim? Quais são as características dela? Primeiro, é que desenvolve projetos centrados no homem. A linhagem de Caim, ou a linhagem da serpente, a linhagem do descrente, ele desenvolve projetos centrados no homem. Nós encontramos aqui a informação de que Caim coabitou com a sua mulher. Às vezes as pessoas ficam especulando, mas com quem que Caim arrumou mulher? Como é que é essa história? Será que tinha outro povo? Não, todos foram descendentes de Adão e Eva. Eles são a raça, a cabeça da humanidade. Adão e Eva tiveram muitos filhos, e Caim coabitou com algum desses filhos de Adão e Eva. Não é, você diz, poxa pastor, mas isso não era um pecado enorme? Não, nesse momento da história não, depois sim, depois Deus vai proibir. Aqui a ordem é que eles possam procriar mesmo, ter filhos, a partir de Caim, a partir de Adão e Eva, que seria toda a descendência sendo estabelecida. Caim então vai para uma terra, a terra de Nod. Ele vai porque foi amaldiçoado por Deus, Deus o expulsou, Deus disse que ele seria errante pela terra. Afinal de contas, o sangue de Abel clamava. Caim tinha desobedecido a Deus. Caim tinha se voltado contra a adoração a Deus. Caim tinha assassinado uma pessoa. Deus disse para Caim: você é maldito, Caim. Você tem que viver errante. Mas eu vou colocar uma marca em você para proteger você. Ninguém vai tirar a sua vida. E Caim tinha alguma coisa no corpo que identificava que ele era protegido por Deus, que ninguém deveria tocá-lo. Mas Caim vai então para a terra de Nod. Caim se relaciona com a sua esposa, o que era natural de acontecer. Não há nada de errado com isso. E essa esposa tem um filho, também não há nada de errado com isso. O nome desse filho é Enoque. Cuidado com os nomes, porque você vai ver Enoque aparecendo em outras famílias. Este Enoque aqui é o Enoque de Caim, filho de Caim. E como que esse Caim está? Como que esse Caim está vivendo lá em Nod, longe, depois de ter sido confrontado por Deus? Será que esse homem está se quebrando em humildade, em arrependimento? Não. Caim está construindo para si um império em oposição a Deus. Caim está construindo para si um projeto que vai ser o contraponto daquilo que os descendentes de Sete estão fazendo lá na terra em que eles habitavam. Caim então faz para si uma cidade. Olha lá o verso 17. Caim edificou uma cidade. Irmãos, cidade, aqui nesse contexto, era algo errado de se fazer. Caim não poderia fixar a residência. Essa é a punição de Caim. O solo não daria a Caim o seu mantimento por causa das consequências dos seus atos. Mas Caim está construindo para si aquilo que ficou conhecido na história como a cidade dos homens. Uma cidade. E ele faz essa cidade de forma a fortificar. Um dos conceitos de cidade no Antigo Testamento era você cercar um lugar para dar proteção. E é isso que está acontecendo. Caim cercou um lugar dizendo: eu estou protegido. Caim está desobedecendo a Deus, não crendo de que a marca que Deus colocou nele seria suficiente para que ninguém tirasse a vida dele. Caim está construindo para si o seu império.
E esta é a característica daqueles que são da descendente da serpente. Eles constroem para si impérios em detrimento daquilo que Deus ordenou ou não, sem querer levar em conta o que Deus disse, sem levar em conta os princípios que Deus estabeleceu. Caim não está nem aí para aquela fala dura de Deus para ele. Caim, na verdade, está se levantando ainda mais contra Deus. Ele é da descendência da serpente. E sabe qual é o nome que ele dá na cidade? Enoque, o nome do filho. Percebe o quanto que isso é um projeto centrado no homem? Não é que você não possa dar nome nas coisas que você faz hoje, e sei lá, você se torna importante e tem um nome da rua para você. Normalmente isso acontece depois que você morre, então não queira ter o nome da rua agora não. Espera um pouco. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com isso. Mas aqui tem um contexto muito forte. Aqui o que Caim está dizendo é o seguinte: a minha descendência vai ficar conhecida. Está achando que vai ser a descendência de Sete? Está achando que vai ser a descendência lá de Adão, dos filhos que Adão está tendo? Não, vai ser a minha. E ele constrói um projeto de cidade que vai glorificar o próprio filho. O nome do filho deve prevalecer. A linhagem do filho dele deve ser visto. Isso é um projeto centrado no homem. E não é assim que a sociedade faz aí fora. Pergunta o que eles planejam. Pergunta para que eles vivem. Eles estão levando em consideração o que Deus quer? Eles estão edificando para si coisas em nome e para a glória de Deus? Não. Eles estão construindo coisas para o seu próprio nome, para a sua própria glória. E cidade vai se tornar algo tão contrário, que mais à frente vai ser construída uma cidade ainda maior. A cidade que vai ter uma torre, chamada Torre de Babel. Percebe o quanto que no livro de Gênesis, essa construção de uma cidade está na oposição daquilo que Deus disse. Porque é um império construído pelos homens para a glória do próprio homem. Essa é a característica de quem não é da descendência de Deus. Eles vivem a despeito de buscar a glória de Deus. Nas Escrituras você encontra muito os personagens bíblicos fazendo coisas e dando nome. Por exemplo, eles vão fazer um monte de lugar de pedra lá, um altar de pedra, e vai dizer Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou. Percebe? Nome voltado para Deus. Caim não. Nome voltado para si, voltado para os seus. É um projeto centrado no homem. Mas na linhagem de Caim nós encontramos também a distorção do conceito de casamento. E casamento é a base da sociedade. É a base de toda a estrutura social. Se Caim está fazendo um povo, uma cidade, uma linhagem, o que acontece na descendência dele? Distorcem o conceito de casamento. É interessante que o texto passa por vários nomes aqui. Olha lá o verso 18. Ó. Enoque vai nascer Irade, Irade vai nascer Meujael, Meujael vai nascer Metusael, Metusael a Lameque. Perceba uma coisa, às vezes a gente quer ler o livro de Gênesis sem atentar para o propósito do autor. O propósito do autor bíblico não é narrar todas as coisas. Adão e Eva tiveram tantos filhos, por que não fala dos filhos deles? É porque o propósito é literário. E aqui você vai ter uma sequência de 7. Começando em Adão, Caim, passando por Enoque, chegando, o 7º dessa descendência é Lameque. E aí, daqui a pouco, você vai ver quem é o 7º da descendência do povo de Deus. E aí ele quer mostrar para nós o quão distante essas duas linhagens estão. O 7º da descendência de Caim, a descendência foi denegrindo tanto, moralmente foi se corrompendo tanto, que o 7º lá se chamava Lameque, e esse cara resolveu fazer o seguinte, arrumar 2 mulheres. É a poligamia sendo estabelecida aqui. Deus criou o homem para um casamento, isso está no Jardim do Éden, mas criou um homem, Deus tinha criado um homem, depois Deus criou uma mulher para um homem, e um homem para uma mulher, e Deus disse isso, por isso que deixa o homem a seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, no singular, e tornam-se os dois uma só carne. Mas Lameque achou por bem se unir a 2, E percebe o quanto que o conceito familiar está distorcido na linhagem de Caim.
Olha para a sociedade, olha para a cidade dos homens, olha para aquilo que a cultura quer estabelecer. Não é uma distorção do conceito de família? Se é uma das áreas em que a linhagem da serpente mais ataca nos dias de hoje, é distorcer famílias. Me fala aí o último filme que você assistiu, que romantiza um relacionamento de alguém que se conheceu, namorou, viveram felizes, com a luta, veio dificuldade, superaram e morreram. Morreu um, depois morreu o outro, morreram os dois no mesmo dia, e aquele casal viveu feliz e tal. Tem isso? Quase não tem. A maioria mostra divórcio, traição, porque, de certa forma, é isso que a cidade dos homens tem se tornado. É tão grave isso, irmãos, porque o casamento é uma metáfora do relacionamento de Cristo com a igreja. Quando Lameque toma para si 2 esposas, é como se Cristo tivesse para si 2 povos diferentes. É como se Cristo traísse a igreja. A esposa de Cristo é a igreja. Por isso que o casamento de Cristo é monogâmico. É ele com o povo dele. Por isso que a poligamia é um absurdo. Mas percebe o quanto que a linhagem da serpente influencia, inclusive na linhagem do povo de Deus? Você conhece as histórias de muitos personagens bíblicos. Abraão vai ter um relacionamento complicado. Ele vai se relacionar, além de Sara, vai se relacionar com uma serva dele. Como isso, numa linhagem do povo de Deus? Sim, eles estão bebendo da cultura daqueles que não são cristãos. Davi, Salomão e tantos personagens que eram da linhagem do povo de Deus, mas estavam com práticas da linhagem da serpente. Porque nós estamos em um mundo onde há a linhagem da serpente. E se nós não vigiarmos, nós passamos a fazer o mesmo que eles fazem, sem um filtro, distorcendo inclusive a base da sociedade, que é o próprio casamento. Mas olha mais, olha que manchados pelo pecado, a linhagem de Caim promoveu o mandato cultural. Deus, quando criou o ser humano, Deus não o fez para viver à toa. Deus não fez o homem ateu e nem à toa. Deus fez o homem para o trabalho. E Deus deu ordem para eles, para que eles dominassem sobre a natureza, para que eles desenvolvessem a natureza, para que eles aplicassem a inteligência. Afinal de contas, eles eram a imagem e semelhança de Deus. A descendência de Caim, afetada pelo pecado, ainda assim é a imagem e semelhança de Deus. E ainda assim tem capacidade e vão desenvolver coisas. Olha aí alguns nomes, o que eles fizeram. Olha o verso de número 20. Ada deu à luz a Jabal. Olha o que esse Jabal fez, vamos ler? Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Ele está dizendo que esse Jabal desenvolveu a pecuária. Ele desenvolveu a atividade do rebanho. Percebe? Isso vem da linhagem de Caim. Olha o segundo aí citado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai, vamos ler agora, de todos os que tocam harpa e flauta. Ele está mostrando gente que desenvolveu na arte do instrumento musical. Aonde foi criado esses primeiros acordes da harpa, da flauta? Não foi na linhagem do povo de Deus, foi na linhagem da descendência de Caim. Olha mais, olha o versículo 22 ainda. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Olha o que é esse cara, vamos ler? Artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Você vê aqui pessoas que tiveram a capacidade de desenvolver coisas que iam ajudar tanto na agricultura. Quão mais fácil seria cuidar do solo a partir desses elementos criados? Isso tudo você encontra na linhagem de Caim. Por que coloca isso e na linhagem 7 nem cita isso? É porque a tendência nossa seria olhar para a linhagem de Caim e dizer: esse pessoal não fez nada de bom. Afinal de contas, são filhos de Caim. Não, o descrente produz coisa boa. É isso que o texto está mostrando para nós. Aqueles que não pertencem ao povo de Deus, o povo da aliança, aqueles que não adoram a Deus, ainda assim são capazes de desenvolver grandes coisas. Quando você vai em um médico,
Você vai marcar a consulta do médico, você procura saber a especialidade e tal, procura às vezes saber onde ele estudou e tal, procura saber como é que ele é, mas nunca vi alguém perguntar se ele é crente ou não. E não precisa. Não deve, na verdade, não deve. E tantas áreas do saber, pessoas que às vezes são até ateus, têm a habilidade de desenvolver coisas preciosas. Sabe o que a harpa certa feita vai ser utilizada? Para acalmar Saul. Saul estava com o espírito do maligno, de certa forma, um espírito mal vindo da parte de Deus. E Saul está revoltado, e Davi tocava a harpa e acalmava o espírito daquele homem. De onde veio essa habilidade? De onde foi desenvolvido esse instrumento? Lá do descendente de Caim. Eu e você podemos viver no mundo, desfrutar das coisas do mundo, beber daquilo que os descrentes produzem, porque eles são a imagem e semelhança de Deus, afetados pelo pecado. Mas ainda são capazes de produzir coisas belas, graciosas e que abençoam o mundo, e que são utilizadas até mesmo pela própria igreja. O povo de Deus se beneficia de som, eu não sei quem criou, de ar-condicionado, não sei quem criou, e tantas outras coisas. Perceba como que o homem foi criado por Deus e Deus deu a ele capacidade extraordinária. E é muito fácil hoje em dia as pessoas querem fazer a seguinte divisão: tudo aquilo que não foi produzido por um crente, eu não uso. Então o filme, se o filme foi feito por alguém que não é crente, eu não vou assistir. A música, se for uma música que não foi por alguém que é crente, eu não vou assistir, não vou ouvir. Essa não é uma divisão correta para se fazer. Não é essa a divisão correta. A divisão correta é se aquilo glorifica a Deus ou não, se aquilo é útil ou não, se aquilo é bom ou não. Porque descrente pode fazer uma coisa ou outra boa nesse sentido. E crentes muitas vezes fazem coisa terrível. Não é porque só é crente que é bom. Então percebe que o mandato cultural está desenvolvendo na linhagem de Caim. E pensa o quão poderoso eles estão ficando. Eles criam gado, eles têm instrumentos cortantes, isso aqui é a ideia de indústria mesmo surgindo de certa forma. Eles têm uma cultura, arte sendo produzida, mas eles estão na contramão de Deus. E essa é a minha quarta característica da descendência de Caim. Eles utilizam das dádivas de Deus para promover uma cultura contra Deus. Olha o que Lameque faz de tudo isso. Olha lá o verso 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Vamos ler agora? Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Você deve ler isso dentro desse contexto, de uma cidade construída, um império, de certa forma, sendo erguido aos poucos, de diversas áreas se desenvolvendo. E aí tem um Lameque, que chega para suas 2 mulheres, e faz um poema para elas, está recuado no seu texto bíblico. É uma linguagem poética aqui. Ele está utilizando da arte produzida. E ele faz um poema que afronta a Deus e afronta o próprio próximo, as 2 mulheres que estão diante dele. Esse é um poema ameaçador para essas mulheres. Olha o tom dele, ele está dizendo: Zilá, preste atenção aqui em mim. Eu matei um homem porque pisou no meu pé. E lembra que foi um dos descendentes de Lameque que fez a parte da metalurgia, a parte de instrumento cortante. Está sendo usado para o mal. Ele está dizendo: eu matei um homem porque pisou no meu pé. Que mulher que está diante desse cara está sentindo o quê? Medo. Ela está sendo oprimida. Ela está sendo colocado sobre ela um fardo e dizendo: cuidado, porque eu sou bravo. Eu sou cabra pesado mesmo. Ele está se impondo sobre elas
contando vantagem da violência e humilhando essas mulheres. Mas não é isso que a arte hoje em dia, boa parte dela tem se tornado. Talvez quando eu disse para você, olha, não dá para fazer a divisão assim, se é produzido por crente ou não produzido por crente, não dá. Então você disse, ufa, bom, hein, pastor? Então eu estou tranquilão, posso ouvir qualquer música, posso assistir qualquer coisa, porque o pastor disse lá que não dá para fazer essa divisão. Não, é mais profundo. Você precisa avaliar se aquilo que está acontecendo tem qual objetivo, ou está produzindo que tipo de valor. Olha para a arte de hoje em dia. O quanto que as mulheres, por exemplo, são desvalorizadas em tantas e tantas músicas. Lendo o portal G1, vi lá um dia desse que a Anitta chegou ao top primeiro aí de não sei o que lá numa música aí. É absurdo um negócio desse. Absurdo um negócio desse. Esse é o tipo de arte de hoje em dia. A capacidade artística foi dada por Deus, mas a capacidade artística para denegrir o próprio ser humano. Isso acontece na linhagem de Caim. E quantos de nós não estamos bebendo dessas coisas sem o devido filtro? Quantos de nós não estamos bebendo de uma arte podre dentro da nossa casa, sem o devido filtro? E o filtro não é feito por crente ou não é? Não é esse o filtro. O filtro é o conteúdo daquilo que está sendo dito. E pode vir sim coisas belas da boca de um descrente. Não há nada de errado com poesias, com músicas que exaltam a amizade, que exaltam o verdadeiro amor, mas cada dia mais tem sido difícil de ser encontrada. E você precisa filtrar estas coisas. Inclusive com aqueles que trazem o nome de evangélico. Não pense que filme evangélico são todos bons. Não pense que músicas evangélicas são todas boas. Não. Há muitas músicas evangélicas terríveis no aspecto cultural. E o texto está mostrando para nós isso. O texto está mostrando para nós a banalização da violência. Lameque está exaltando o fato dele ter matado um homem porque pisou no pé dele. Isso é denegrir o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Exaltar a violência. Quantos noticiários você não vê por aí? E a matéria matou um homem porque deu uma pequena... Foi mudar a faixa lá e quase esbarrou no carro. E o cara vai lá e mata o outro. Matei um homem porque aconteceu qualquer coisa, brigou, falou uma coisinha mais alta, eu já estressei, atirei e matei. É a banalização da vida. E a banalização diante de Deus. Se Deus diz para Caim, há uma vingança para quem matar Caim, Lameque diz, ei, estou nem aí, você pode ir lá 70 vezes 7. Lameque está indo contra Deus. É isso que esse texto está mostrando para nós. Na linhagem de Caim, desenvolve projetos centrados no homem, distorce o casamento, que é a base de uma sociedade. Manchados ainda pelo pecado, produzem um mandato cultural, fazem coisas que são boas. Mas eles utilizam das dádivas de Deus, da capacidade, para promover uma cultura contra Deus. Algumas pessoas já contaram uma experiência para mim, de conversando com um determinado médico de uma determinada cidade, em um caso complicado, que o paciente estava já quase que desenganado e tudo mais, e de repente o paciente recuperou, melhorou, e aí a pessoa disse para o médico, doutor, muito obrigado, Deus abençoou muito o seu trabalho, e o meu pai ou minha mãe, eu não sei exato quem era a pessoa, melhorou, foi curado. Aquele médico disse, não tem nada de Deus não, fui eu mesmo. A capacidade foi dada por Deus para ele, mas ele não reconhece que foi Deus quem deu. Deus faz através dos homens, e o problema é que os homens se voltam contra Deus. É isso que está na descendência de Caim, na descendência de Caim. Irmãos, a cidade dos homens, ela é contra Deus. Ela é contra Deus. Não pense você que isso mudou, que isso é só na época de Caim. Isso é desde o tempo de Caim até o dia em que Cristo voltar. Alguns impérios se levantaram contra Deus, e há de se levantar até o dia da volta do nosso Salvador. A Bíblia diz que os reis conspiram contra o ungido do Senhor.
Perceba uma coisa, não há redenção no aspecto cultural. A cultura desenvolvida, a riqueza produzida, não melhorou moralmente esses descendentes aqui. O sétimo dessa linhagem é capaz de fazer tudo isso. Vivendo em uma cidade, vivendo com produção agropecuária, com aspectos da cultura, e esses homens se tornaram maus. Às vezes as pessoas acham que se houver mais cultura, o ser humano resolve o seu problema. Não. A cultura não causa a redenção do ser humano. Nenhum desses aqui o texto diz e buscou o Senhor. Nenhum deles. Nenhum deles. Mas vamos olhar a segunda e última linhagem, a linhagem de Sete, a linhagem do povo de Deus. Olha o verso 25. Quando a gente chega aqui no final do verso 24, a gente diria, então está mal a vida, né? Se nós não conhecêssemos a história de Gênesis, era para causar desespero. Afinal de contas, vimos Caim matou Abel, e os descendentes de Caim é isso aqui. Mas o texto diz para nós, não, há luz no fundo do túnel. A humanidade não está entregue à destruição para sempre. Olha lá o verso 25. Tornou Adão coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Preste atenção em um detalhe, não é assim que depois que nasceu Lameque lá, que aí então Adão se deitou com a sua esposa e aí nasceu Sete. Não é isso, tá? Isso aqui aconteceu paralelamente, ele está mostrando o que aconteceu numa linhagem. Agora ele volta e diz, deixa eu mostrar para você o que aconteceu em uma outra linhagem. Adão teve um filho, esse filho se chamou Sete. Se chamou Sete. Sabe o que significa Sete? Por colocar. E olha que é isso que Eva diz, olha lá o verso, a continuidade. Porque disse ela, vamos ler? Deus me concedeu outro descendente em lugar de que Caim matou. Eva entende que Sete é alguém colocado por Deus. Na linhagem do povo de Deus, na linhagem de Sete, é uma linhagem que as pessoas são colocadas pelo próprio Deus. Começa assim. Não tem nada de adquirir com a minha força um filho. Não, Deus colocou lá. E Deus começou a partir dele uma linhagem santa. A Sete, olha o verso 26. Nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí fez o quê? Começou a invocar o nome do Senhor. Percebe o contraste? Se Caim tem um filho, e o Enoque de Caim ele põe como nome da cidade, e aí todo mundo que fala, cidade de Enoque. Aqui não, aqui tem um filho que chama Enos, porque agora eles começam a invocar a Deus. Enos é frágil, Enos é aquele que invocou a Deus, e começou uma linhagem que buscava a Deus, e faz toda a diferença. Na descendência do povo de Deus, é uma semente, é uma descendência dependente de Deus. Por que ele invoca? Porque ele sabe que não é possível viver baseado na capacidade dele. Saiba você que uma das características minha e sua, se nós pertencemos à linhagem de Deus, é que nós invocamos a Deus. Porque nós sabemos que nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Não há capacidade suficiente em nós, nem para sobreviver, nem para respirar, se não fosse Deus. Então é melhor invocar a Deus. E é isso que esse Eno faz. Mas essa é uma semente também, composto por pessoas que vivem o ciclo da vida, mas buscam a Deus. Se você olhar a partir do capítulo 5, e eu vou ler algumas partes com você, olha como começa. Ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Verso 4, vamos ler? Depois, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malael. Depois que gerou a Malael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Se nós estivéssemos fazendo aquela sequência, nós iríamos perceber que ele está construindo a linhagem comparando com o outro. E percebe que muitos desses nomes, Malalael, se você me perguntasse, pastor, quem foi Malalael? Eu ia dizer, não sei. A gente não sabe nada sobre esse homem. Quem foi Jared? A gente não sabe. Eles viveram um ciclo. Eles nasceram, eles cresceram, eles casaram, eles tiveram filhos e eles morreram. Na linhagem do povo de Deus, nem todo mundo vai ser gente conhecida. Tem aqui o Enoque, daqui a pouco a gente vai ver que é muito conhecido. Vai ter um Abraão lá na frente, vai ter um Davi. Mas o povo de Deus não é formado só por esses. O povo de Deus é formado por pessoas comuns. Pessoas que simplesmente vão passar pela vida, nascendo, vivendo, casando, tendo filhos e morrendo. Esse é o ciclo natural. Mas por que eles estão aqui? Porque todos eles invocam a Deus. É isso que faz a diferença. O que faz a diferença é porque eles têm comunhão com Deus, mesmo no ciclo normal de vida, natural de vida. Você não precisa ser uma celebridade, você precisa invocar a Deus, para que o seu ciclo seja um ciclo que de fato agrade a Ele. Nascer, viver, casar e morrer acontecia nas duas linhagens, mas invocar a Deus só na linhagem de Sete. A partir daí, a partir de Enos, eles buscaram o Senhor. E aí isso faz a diferença. Talvez Deus levante você para ser um Spurgeon da vida, um Calvino, um Lutero da vida, um grande personagem da história. Mas é bem provável que a maioria de vocês, assim como eu, seremos apenas mais um na história. Hoje nós somos até lembrados por alguns. Mas deixa eu perguntar para você, qual é o nome do seu tataravô? Você lembra aí? Assim, ó, de cara. Provavelmente você não vai lembrar. Bisavô, bisavó. Talvez você sabe um, mas você teve mais que um, hein? E é seu parente. É da sua linhagem. Não é que eu preciso saber. É você que é da linhagem dele. Um dia você vai ser o bisavô, o tataravô de alguém. E não vão saber também quem foi você, não. Mas o que fez a diferença na vida do seu bisavô, do seu tataravô, é se ele invocou a Deus. Ele não é conhecido, não é lembrado, mas se ele foi da linhagem do Senhor, faz toda a diferença. E é isso que vai fazer a diferença para você. Talvez você lembra aqui que da linhagem de Caim desenvolveram muitas coisas, mas não invocaram a Deus. A minha pergunta é, você tem consciência do que é que importa na vida? O que de fato vale a pena estar numa lápide? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que vale a pena. Invocou a Deus, é o que vale a pena. A linhagem de Sete é uma linhagem que anda com Deus. Olha aí comigo, o sétimo dessa linhagem. Lembra que ele está fazendo uma sequência. Se ele dá destaque no sétimo de Caim, que é o Lameque, agora ele dá um destaque no sétimo do lado de cá. Olha lá comigo o verso de número 21. Enoque viveu 65 anos, Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos.
Vamos ler o verso 24? Andou Enoque com Deus, o tomou para si. Se você fosse um judeu atento à literatura, você ia ver na sequência de 7. Quando você chega em Lameque, chega em Enoque, você vê eles fazendo assim, ó, tão longe o comportamento um do outro. Enoque andou com Deus, a tal ponto que um dia Deus falou, sobe para cá. Nós estamos tão juntos. Tem um pastor que diz assim, Enoque andou tanto com Deus que um dia Deus falou assim, nós estamos mais do lado de cá do que do lado de lá, Enoque, então vem para cá. E Enoque passou sem passar pela morte, foi transladado. E Enoque é citado nas Escrituras, em alguns lugares, não muito também. Não se sabe muito sobre Enoque. Então, mas pastor, como é que foi isso? A gente não sabe direito, a gente sabe que ele subiu e foi para Deus. Judas verso 14, vai citar Enoque. Vai dizer que Enoque, pedi por gentileza que projete, eu não combinei com o pessoal, é possível? Judas fica lá perto de Apocalipse. Judas, verso 14 e 15, pessoal da projeção. Não precisa abrir não, o pessoal vai projetar aqui, vocês olhem, fica melhor. Verso 14, fazendo favor. Olha Enoque aparecendo, ó. Quanto a estes, vamos ler? Foi que também profetizou Enoque. Agora você descobre que Enoque foi um profeta no seu tempo. Olha lá, o sétimo depois de Adão. Percebe a ideia do sétimo? Ele é o sétimo de lá. Olha o que ele profetizava, vamos ler? Eis que veio o Senhor, santas milícias, verso 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque anunciava que Deus iria fazer juízo. Quanto os ímpios? Quem são esses ímpios? A descendência de Caim. Enoque sabia deles. E Enoque está dizendo, Deus vai trazer juízo. É isso que marca alguém que anda com Deus. Hebreus diz para nós que Enoque andou com Deus e Deus se agradou de Enoque. Então você diz, uau, esse Enoque era 10. Enoque é chamado do herói da fé, não do herói de obras. O que fazia Enoque tão diferente de qualquer outro? Enoque cria em Deus, ao tal ponto que isso mudava a vida dele. Crer em Deus afeta a nossa vida. Crer em Deus faz com que você ande com Deus. Não dá para você crer em Deus e andar longe de Deus. Não dá para você andar com Deus sem crer nele. Crer e prática estão interligados. Enoque é este homem. Mas esta é uma semente, irmãos. Esta é uma linhagem, a linhagem da mulher, a linhagem de Sete. Eu uso a expressão mulher e Sete, é porque Deus prometeu a Eva que o descendente dela, e essa semente é a semente de Sete. Esta é uma semente, uma linhagem que tem esperança. Tem esperança. Tem uma palavrinha, quando você lê isso aqui, talvez você fique assim, nossa, que história é essa de alguém viver 900 e poucos anos? É muito tempo. Irmãos, o que causa impacto não deveria ser que viveu tantos anos. O que causa impacto é que sempre tem uma palavrinha dizendo, e morreu. E morreu. Por mais que ele tenha vivido, ele morreu. Morte não era normal antes da queda de Adão e Eva. A morte é uma consequência do pecado. E ela estava na linhagem da descendência da mulher. E ela matava, tirava a vida, independente de quanto tenha vivido. Mas aqui mostra para nós que há esperança na descendência. Afinal de contas, tem um homem dessa descendência que não passou pela morte, Enoque. O sétimo era tão próximo de Deus que Deus o levou para si, sem passar pela morte. Ele foi transladado. Como foi isso? Não sei dizer, a Bíblia não explica. Mas ele foi diferente nesse sentido. Aqui o objetivo é que as pessoas leiam e digam assim, ei, esse inimigo que parece invencível, tem como ser vencido. Aliás, vai nascer mais gente dessa família. Olha os próximos aí. Olha o versículo de número 25. Metusalém viveu 180 anos e gerou a Lameque. É um outro Lameque, tá? É um outro.
Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Olha o nome que vai ter esse filho. E pôs-lhe o nome Noé. Esse eu já conheço, pastor. E a gente vai ver isso mais nos outros sermões. Mas por que colocou o nome de Noé nessa criança? Olha a expectativa desse Lameque, o Lameque da descendência de Sete, o Lameque legal, o Lameque bom, o Lameque invocava a Deus. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O que esse Noé aponta? Uma esperança. Dizendo, agora vem alguém que vai resolver esse drama. É difícil viver nesse mundo quebrado pelo pecado. É difícil chorar a morte de um pai, de um avô, de alguém que faleceu nessa sequência de descendência. Mas agora nasceu alguém, um Noé. Ele vai nos consolar. Por que eles estão dizendo isso? Porque existe uma esperança de um descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. E talvez o pai dissesse, agora veio o descendente. Você sabe que não veio ainda, mas a esperança está lá. A esperança está nesse coração de que um dia alguém vem e nos consola. Não era Noé que iria consolar, mas um descendente de Noé iria sim trazer consolo. E olha comigo o texto de Lucas, Lucas capítulo 3. E aqui você encontra que a descendência do povo de Deus é a descendência que vence a serpente. Olha Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Olha o verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como ele se cuidava, filho de José, filho de Eli, e aí vai ter uma série de lista de nomes. Mas eu chamo a sua atenção para o verso 37. Desculpa, verso de número 36. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Afaxade, filho de Sem. Estou lendo o verso 36, o finalzinho. Este filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Gerade. Este filho de Malael, filho de Cainã. Cainã, filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este filho de Adão, filho de Deus. Se você perceber, a partir desses nomes que eu citei, está na ordem contrária daqueles nomes citados. Ele está descendo. E ele mostrou para nós aquela linhagem que nós vimos, a linhagem de Sete. Quem é que nasce dessa linhagem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que iria de fato trazer consolo, aquele que iria derrotar definitivamente a serpente, iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que iria vencer definitivamente a morte, como ele venceu. E ele é aquele que pode nos dar consolo. Ele é o nosso Senhor, ele é o descendente. E percebe que nós temos esperança. Lembra que Caim construiu uma cidade para si? Deus também quer que o seu povo tenha esperança em uma cidade. Ele chama Abraão e diz para Abraão que ele daria uma terra. E Hebreus diz para nós que Abraão aguarda uma cidade, que Deus é o arquiteto. Apocalipse termina dizendo para nós da nova Jerusalém que desceu do céu. Não há nada de errado com uma cidade, com desenvolvimento. Deus fez isso. Deus está fazendo isso. Deus foi preparar um lugar ainda melhor para que nós possamos viver. E essa descendência tem esperança de uma cidade não construída por eles. Não a cidade dos homens, mas a cidade construída pelo próprio Deus. E a cidade que será dada. Irmão, diante disso tudo que nós vimos nessa noite, o que é que nós podemos aplicar bem direto às nossas vidas?
Você pode sair daqui sabendo que você pode desfrutar daquilo que os descrentes produzem. Eles são a imagem e semelhança de Deus, capaz de fazer coisas boas. Mas você precisa saber filtrar, que eles produzem coisas que são contra Deus. Você precisa saber filtrar isso. Precisamos saber que somos diferentes. Se tem uma coisa que marca uma linhagem, a outra que são diferentes. Se tem uma coisa que tem que marcar você, que você é diferente do descrente. Você é sal e luz da terra. Saiba você que você precisa criar filhos. No ciclo da vida você vai ter filhos. E os seus filhos precisam ser criados com características da descendência do povo de Deus. Preocupa muito quando nós preocupamos mais com os aspectos que tem lá na linhagem de Caim. Dos nossos filhos terem nome grande, dos nossos filhos terem boas profissões, não há nada de errado com isso. Mas se preocupar mais com isso do que de ensinar os nossos filhos a invocar a Deus. Você se preocupa mais com o que dos seus filhos? O que você mais deseja que o seu filho faça? Que ele invoque a Deus ou que ele construa um império para si? Mostra isso na forma como você se dedica. Você se dedica para ele estudar aí fora, e tem mesmo, não tem nada de errado. Por que você não se dedica mesmo para que ele esteja na igreja? A minha pergunta é, você tem vivido como qual dessas descendências aqui? Você é de qual delas? Num auditório como esse, com certeza é possível ter pessoas que ainda são da descendência da serpente. Deixa eu dizer para você, essa descendência não é marcada por nascimento. Não, não é por isso. Essa descendência é marcada por crer no descendente da mulher. Jesus é aquele que nasceu para resgatar pessoas que estavam na descendência da serpente e colocá-la na descendência do povo de Deus. Se você é alguém que está na descendência da serpente, alguém da cidade dos homens, você pode ser adotado para uma nova família. Você pode ser adotado para a família de Deus. Quando você é adotado, você passa a ser dele. Essa noite você pode entender que há redenção para aqueles que são da linhagem da serpente. Vim para a família da fé. Mas cuidado, para você que é da família da fé, não está parecendo com um Lameque lá daquela descendência. Cuidado com isso. Com a família, cuidado com as músicas, cuidado com a sua adoração, cuidado com a sua forma de viver. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça ter a mesma esperança que aquela descendência teve, de um descendente que um dia ia dar consolação, de um descendente que um dia traz uma cidade, de um descendente que um dia enxuga os nossos olhos, de todas as lágrimas. Este mundo é um mundo de aflição, está amaldiçoado, mas um dia o descendente da mulher vem, e nós desfrutamos de plena consolação. Aguarde esse dia. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor nos colocou na linhagem do teu povo. Isso não vem de nós. Naturalmente todos nós aqui éramos inimigos do Senhor. Obrigado porque nós temos redenção, como nós lemos nessa noite. Nós temos remissão de pecados. Nós somos adotados nessa nova família. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá identidade. E essa família do Senhor é formada por pessoas das mais diferentes raças, culturas, diferenças sociais, mas todos nós somos um em Cristo. Isso que nos traz identidade plena, ó Deus. Obrigado porque nós não precisamos viver em busca da glória para o nosso próprio nome. O Senhor tem para nós um nome e uma cidade maior, que o Senhor mesmo já fez. Nos ensina, ó Deus, a desfrutar deste mundo, da cidade dos homens em que estamos inseridos. E obrigado porque, a despeito dos pecados deles, eles fazem tantas coisas boas no sentido cultural para a humanidade. Mas nunca nos deixe, ó Deus, sermos cegos para beber disso sem filtrar aquilo que não agrade o teu nome. Oramos no nome daquele que é da linhagem, do único desta linhagem que é perfeito. No nome de Jesus Cristo. Amém.